estamos aqui hoje na Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos, junto com a doutora Elizabeth Noronha. E me conta um pouquinho que a cidade de Guarulhos foi uma das primeiras no Brasil a incorporar a mediação como currículo, né, como matéria curricular na Faculdade de Direito. Como que foi isso e como que foi a adaptação no começo da chegada dessa matéria, né? Exatamente. Essa disciplina, né, na verdade, nasceu de um projeto do Dr. Daniel Wissler, que é juiz da Vara da Infância e Juventude, que se encantou pela matéria, fez a tese dele de mestrado sobre essa matéria e conversando com a nossa coordenadora, que sempre foi uma grande apoiadora desses meios consensuais, muito apoiada sempre pelo nosso reitor, o Dr. Antônio Garcia Panocchia, que sempre colocou à disposição todos os meios para que esse projeto piloto fosse efetivado. E criamos no ano de 2004, o Dr. Daniel, em conjunto com a doutora Adolfo Braga Neto, formou um corpo de mediadores e implantamos ali um núcleo bem em frente ao fórum, né? E na época foi difícil, né, porque realmente foi uma quebra de paradigma, foi uma briga de braço, porque todas as pessoas eram processualistas, né? Não tinha essa ideia de mediação, como hoje já tem um tamanho bem mais avançado por conta da lei de mediação, né? Que aliás amanhã faz 5 anos, né? E então na época foi difícil, mas o Dr. Daniel Wissler falou com cada um dos juízes e eles acabaram mandando os processos para o nosso núcleo. E nós fizemos muitas mediações, muitas delas frutíferas. No começo houve um pouco de resistência dos advogados também, mas depois que eles começaram a conhecer o procedimento, as vantagens e a eficácia do procedimento, eles acabaram pedindo para que nós fizéssemos que os processos fossem encaminhados para a mediação, tá? Agora, a FIG, a Unimesp, ela vem já apoiando esses meios consensuais de longa data, né? Tanto que nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça em 1998 para a implantação de das audiências de conciliação. E essas audiências, elas eram, e são até hoje, né, a nível de juizado especial civil, conduzidas por conciliadores, que são os nossos alunos, né, que eles fazem estágio, e muitos deles se formaram e continuam lá até hoje fazendo as conciliações em caráter voluntário. Aí depois veio a mediação, e até hoje, né, a FIG é uma grande apoiadora desses meios. Introduzimos essa disciplina nos anos 2000, né, no nosso currículo, e no começo também foi difícil, porque essa disciplina era ministrada no 4º ano, o aluno já vinha acostumado com aquele ritmo processualista, né? Então ele vinha com o processo civil desde o 3º semestre, até quando chegava no 8º, né, ele já vinha com aquela formação instrumentalista do processo, e que o bom advogado era aquele que conseguia a vitória para o cliente dele, né? E aí vinha essa matéria aí de meios alternativos ao judiciário, que no começo a ideia era que esses meios fossem uma alternativa que a parte tinha para acelerar o processo, tá? E aí depois, em 2010, veio o CNJ com a Resolução 125, que acabou considerando esses meios adequados por conta da efetividade dos resultados, né? Porque o conciliador e o mediador, ele trabalhava muito bem, né, o conflito entre as partes, e elas mesmas acabavam chegando a um acordo, a um consenso pelo empoderamento, né? O mediador, ele praticava essa técnica, né, de fazer com que as próprias pessoas resolvessem os seus conflitos, porque os conflitos eram delas, né? Doutora Elizabeth, a gente pode falar que a mediação e a conciliação, ela veio para humanizar o processo.
Quer dizer, o processo em si não está em todos aqueles papéis, aqueles instrumentos que são apresentados, mas sim naquelas pessoas que são as partes e que têm um conflito. Seria mais ou menos Sim, isso, que essa exatamente. foi a grande vantagem que aconteceu na vinda da conciliação. Exatamente. Porque o que origina o processo? É o conflito, né? As pessoas estão em conflito, não conseguem se resolver, e a única maneira de resolver é entrar com o processo e deixar que o juiz decida, né? E o juiz vai decidir, né? Só que ele vai decidir conforme o Código de Processo Civil, conforme o Código Civil, né? Ele vai decidir conforme a legislação. Sim. E vai proferir uma sentença perfeita, tá? Só que essa sentença nunca vai se adequar a ambas as partes, né? Sempre vai sair uma parte descontente, ou pelo menos parcialmente descontente, né? O que vai dar ensejo a essa pessoa de entrar, de recorrer da sentença e vai ao tribunal e ao Supremo, né? E aí vai demorar muito tempo. E essa mediação e essa conciliação, as pessoas começaram a se conscientizar por conta da efetividade dos resultados, porque as próprias partes que estão em conflitos, esse conflito é trabalhado pelo mediador ou pelo conciliador através de técnicas, né, de separar as pessoas dos problemas, de buscar os interesses que estão por trás das posições, de ajudar as partes a entenderem que elas têm que buscar alternativas de ganhos mútuos, né, para que o problema seja, o conflito seja resolvido. E aí nesse entendimento todo, nessas sessões, que às vezes são mais do que uma, né, as partes acabam se entendendo e aceitando uma nova situação. Às vezes, por exemplo, um conflito de divórcio, uma das partes não aceita, né, a separação, e ela fica naquele conflito eternamente, enquanto ela não tiver uma ajuda de uma terceira pessoa que vá colocá-la de frente com a outra pessoa para ajudá-los a encarar aquela situação de maneira diferente, tá? Então não é que a situação vai mudar, não vai mudar, não é que eles vão restabelecer o convívio conjugal, não, eles vão restabelecer a harmonia, a pacificação. Na verdade, esses meios eles trabalham na pacificação social. Eles vão conseguir um divórcio, mas manter um relacionamento, manter um restabelecimento do diálogo entre eles, até em prol dos filhos também, né? Exato. Do bem-estar da família. E uma confusão que às vezes existe, principalmente quando a gente fala na Câmara, né, de conciliação e mediação, é que às vezes eles acham que é só uma parte de família, ou só uma parte de pequenas causas, mas na verdade a conciliação ela pode ser dada para empresas, ela pode ser dada a níveis maiores, né? Veja bem, essa confusão que existe é aquilo de Sejusc, né? Sim. O Centro de Conciliação, que eles foram instalados com o permissivo da Resolução 125 de 2010, e nós tivemos o nosso primeiro Sejusc aqui de Guarulhos instalado no nosso campus, da FEIG-Unesp, no dia 16 de agosto de 2013, né? Então, esse centro ele foi instalado para fazer reclamações pré-processuais e também para fazer audiências incidentais, ou seja, audiências dentro dos processos. Certo. Os juízes encaminham os processos para o Sejusc e nós fazemos as audiências. As reclamações pré-processuais que existem não tem limite de valor, não tem limite de se é cível, se é da vara da família, se é cobrança, se é despejo, tudo é possível numa reclamação processual. O que às vezes gera um pouco de confusão é o procedimento do juizado especial, né, da Lei 9.099, e que tem limite de valor, que é até 20 salários mínimos, sem advogado, e 40 salários mínimos com advogado. E também tem um limite com relação com relação aos processos que são ali atendidos, né? Então, ela segue o regulamento legal, tá? No Sejusc não. No Sejusc qualquer tipo de conflito ele pode ser tratado. Pode ser resolvido. Exatamente. Já que a gente está falando do Sejusc, hoje o coordenador, eu acho que é o senhor Robson,
Na verdade, ele talvez seja um futuro gestor que nós ainda não foi nomeado, né? Certo. O doutor Leandro Cano, né? É o que é o juiz coordenador atual, certo. que é o juiz da violência doméstica, né? Da vara da violência doméstica, ele é o atual coordenador. É uma coisa bem recente, agora até durante a pandemia, que o juiz coordenador anteriormente era o doutor Ricardo Riscalo, juiz da terceira vara da família. Né? Agora houve essa mudança. Houve essa alteração de coordenação, tá? Mas os trabalhos continuam, apesar da pandemia, o trabalho continua sendo feito, tá? Nós estamos realizando audiências agora, através do Microsoft Teams, né? E audiências virtuais. Doutora Elizabeth, e no Sejusc, também a gente tem o senhor Robson, né? Ele cuida também do andamento dos processos lá no Sejusc, né? Sim, eu disse, ele provavelmente seja o nosso gestor, é o senhor Robson Leopoldo, né? Certo. Ele está conosco já há bastante tempo e ele nos dá toda assistência ali de parte administrativa e qualquer problema que tenha com as partes dentro da sala da audiência, ele também está sempre pronto a resolver. E agora nas audiências virtuais, nós temos também sempre um funcionário do Tribunal de Justiça que está ali acompanhando a nossa audiência. Claro que ele não está gravando, ele não está participando, porque o procedimento é sigiloso. Certo. É só entre o mediador e as partes. Mas a qualquer hora que um conciliador ou mediador necessite, eles estão prontos para socorrer. Muito bom isso. E essa parte de videoconferência, ela vai permanecer depois da pandemia ou ainda não se sabe? É o futuro, né? É o futuro. Na verdade, essa já era uma ideia, né, que fosse acontecer, mas com a pandemia abreviou esse tempo e eles foram obrigados a agilizar o procedimento, e eu acredito que vai continuar. Eu acredito, a minha opinião pessoal, que realmente vai continuar, muito embora também ainda vão existir as audiências presenciais, né, com as pessoas, até por conta que tem pessoas que idosas, né, tem pessoas que não têm essa habilidade com a internet, então elas vão continuar, né? E também ainda existem processos físicos, né, que as partes ainda manuseiam, então eu acredito que vai ter as duas. Isso é muito bom porque acelera um pouco o trâmite, né? Às vezes a pessoa não pode chegar até o local, né? E voltando ao tema da Câmara, então as conciliações das mediações, sendo dentro de uma Câmara particular, ela não tem nenhum tipo de restrição de nível de valor nem nada, só na coisa. As câmaras, desde que elas sejam devidamente tratadas, conforme a autorização do Conselho Nacional de Justiça, né? Elas são devidamente instaladas, o procedimento é o mesmo, tá? E eles podem, inclusive, receber processos, né, das varas para que as audiências sejam realizadas nessas câmaras, né? Atendendo aquela porcentagem de gratuidade de justiça prevista, né? Fixada de 20% da Câmara, em contrapartida a sua autorização de funcionamento, ela sempre atende a 20% da gratuidade de justiça. Exato. E o mediador é 10% também da gratuidade, em contrapartida à sua inscrição no tribunal. Isso é muito bom para a cidade, porque vai agilizar bastante os processos. Nós somos a única registrada da cidade no CNJ, né? Então estamos apresentando isso também em todas as varas, né? Junto ao Sejusc também, justamente para agilizar o que seja necessário na cidade, o que também vai trazer uma vantagem, né? Sim, parabéns pela Câmara, parabéns pela instituição. Eu tenho a certeza que a FIG-Unimesp está colaborando demais para formar futuros operadores do direito que tenham essa concepção realmente de se utilizarem de câmaras, de se utilizarem do procedimento da conciliação, da mediação e da arbitragem, né? Que apesar de ser uma lei antiga, né, é uma lei que ela é um procedimento que é pouco utilizado, né? Sim. Principalmente aqui na nossa comarca, né? Mas a FIG está colaborando muito para fazer essa formação de operadores do direito com essa outra visão. Isso é muito importante porque fica mais fácil para
para conciliação entre os advogados e as câmaras. Sim, né? sim. E na parte de arbitragem ele é mais usado, quer dizer, ele foi pensado muito para a parte de comércio exterior, né? Eu sempre dou o exemplo de Alhambra, né? Que eles têm uma florzinha que eles conseguem, hoje a tulipa ela foi geneticamente modificada na Alhambra, né? Eles conseguem vender a tulipa para a Holanda, eles levam para uma feira e é todo um processo extremamente cronometrado. Se no meio do caminho falta um documento, uma parte burocrática, aquilo lá é parado. Todo o produto, né? Se perde todo o produto. Exatamente. Então, nessa área, é uma área muito importante. Sim, sim, essencialmente. Com relações exteriores, comércio internacional, eles se utilizam basicamente da arbitragem, né? É o exemplo que eu sempre dou em sala de aula para os alunos. Vocês imaginem uma carga perecível presa no Porto de Santos, né? Se esperar um procedimento judiciário, né? Por mais que tenha liminar e tudo mais, né? O processo vai se delongar por vários anos, né? Assim como o procedimento da arbitragem, não. O procedimento da arbitragem resolve tudo no tempo que as partes estabelecerem, né? Porque a lei determina 6 meses, né? Sim. Mas as partes, no termo de compromisso, elas podem determinar outro prazo. Elas podem determinar um prazo de 24 horas, por exemplo, né? No caso das flores, das tulipas, que não pode esperar muito, né? Então, as partes podem determinar um prazo em horas para que o conflito seja resolvido e de maneira eficiente, né? Porque o juiz, o árbitro, né, que vai proferir uma sentença arbitral, é uma pessoa altamente capacitada. Sim, e geralmente naquela área, né? Naquela área, exatamente. E a sentença é incorrível, então uma vez que saiu... A sentença é incorrível, exato, né? Não existe, é como se fosse uma sentença transitada julgada. Transitada julgada, exatamente. Então não se discute, é aquilo e acabou. É uma sentença técnica, né? Altamente Sim, técnica. exato. Principalmente que geralmente o juiz, um árbitro, ele vai dar um parecer geralmente numa área que ele tem um entendimento, né? Sim, ou ele vai encaminhar o processo para um perito, né, para que ele emita um laudo e, na verdade, ele vai se basear no laudo do perito, né? Porque o juiz é impossível que ele tenha um conhecimento que abranja todas as áreas, né? Então, ele entende da lei que ele vai aplicar, né? E esse, na verdade, é o dever e a função dele, né? Agora, com relação àquele entendimento técnico específico de cada processo, ele encaminha para o perito, né? E já o árbitro, a gente pode escolher um árbitro que tenha um conhecimento da área do processo. Então, um árbitro que seja da confiança das partes, né? Sim. Porque o perito é o perito judicial. E na arbitragem, não. O árbitro é uma pessoa altamente da confiança das partes. Porque elas vão depositar a vida delas para aquele árbitro. Né? Exato. Ele vai decidir e a sentença dele vai ser recorrível, vai ser imutável. Então, eles têm que ter plena confiança nesse árbitro. Exatamente, na expertise no árbitro, na instituição, a que eles se reportam, né? Sim. Por isso que eu também sempre sugiro que quando se vai fazer uma cláusula contratual, na elaboração de um contrato, que se faça uma cláusula cheia, né? Uma cláusula já vinculando a determinada instituição ou árbitro, né? Para que depois, quando surgir o conflito, né? Não haja mais discussão ainda a respeito, né? Exato. Se inicie logo a arbitragem, né? Porque ela já vai direcionada. Isso, porque o contrato, na verdade, é elaborado antes do conflito. Sim. Né? Então, as partes podem se entender perfeitamente com relação à Câmara, né? Que eles eventualmente vão se vincular. Depois, instaurado o conflito, fica muito mais difícil. Exato. Né? Eu sempre falo que é o momento do casamento, eles estão tudo bem, depois vai vir o divórcio. Então, exatamente. Aquele momento é o momento de escolher a Câmara, de escolher, colocar no contrato, porque lá na frente fica mais difícil. Exatamente isso. Doutora Elizabeth, a gente gostaria que você deixasse aqui para o nosso público um pouco de uma posição sua sobre a conciliação, mediação, né? E sobre a FIG, enfim, que tantos aportes faz para a cidade, né? Sim. Bem, na verdade eu sou professora das formas consensuais, então eu sou uma formadora de opinião, né? E, na verdade, quando eu chego com esse tema em sala de aula, muitos alunos ainda não ouviram falar, até porque muitos profissionais ainda desconhecem o assunto, e eles se encantam, né, com o assunto, se encantam com os procedimentos, e muitos que não têm aquele espírito de litigância, eles acabam abraçando a causa, né?
E aí eu mostro o lado, porque eu nunca fui uma advogada litigante, né? Sempre fui uma advogada colaboratista. Então eu gosto de colaborar com as pessoas, eu gosto de mediar, né? Eu não gosto de acirrar o conflito das pessoas com aquelas espirais de processos intermináveis, né? Sim. Então eu acho que essa é a ideia. E é isso que nós, na FIG Unimesp, estamos formando, né? Advogados que sentem com o cliente, que sentem com a outra parte, que chamem os advogados da outra parte e que tentem conversar e ajudar as partes a resolverem os seus conflitos, né? Que elas mesmas resolvam os seus conflitos. Não um profissional que se apodera do conflito das partes para tomar conta dele e direcioná-lo, mas um profissional que devolva o conflito para as partes e que as ajudem, né, a se resolverem, né, a crescerem, né, na maturidade e elas resolverem os seus próprios conflitos, porque aí há um restabelecimento da comunicação entre as partes. Depois a figura do mediador, a figura do conciliador e do profissional colaborativo, ela acaba sendo desnecessária para as partes, né? Muito embora o nosso trabalho é reconhecido, ele tenha sido reconhecido e também remunerado, né? Porque essa é também a visão de todo profissional. Não é porque o trabalho é rápido, não é porque não contamos com a morosidade da justiça, ele é bem mais, abrevia, né, o processo, que o advogado, que o profissional não vai ser remunerado por aquele trabalho que ele fez. Exato. Gostaria de agradecer muito a doutora Osana, que nos apresentou, e agradecer muito a FIG Unimesp e a presença da doutora Elizabeth, que veio aqui trazer um conteúdo muito interessante para a cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço.